noite. Eu me chamo João Vitor Lins da Silva. Essa apresentação é valendo a nota da terceira unidade da disciplina de Geologia e Mineralogia, ministrada pelo professor Dr. Marcelo Tavares Gugel. O tema dessa terceira avaliação são os principais recursos minerais explorados no Brasil e os impactos ambientais gerados por estes. Vou fazer um breve resumo aqui do que seria essa indústria de mineração. A indústria de mineração é uma força importante na economia mundial, onde muitos países de baixa e média renda dependem da mesma para a estabilidade econômica. Estudos demonstram que os ganhos com a mineração podem gerar efeitos positivos para o desenvolvimento, contribuindo para a criação de empregos e para a redução da pobreza e para o aumento da qualidade de vida. Alguns desses variados minérios que são extraídos aqui no Brasil, que é, como o tema já fala, os recursos minerais, os que eu vou citar nessa apresentação são esses: o alumínio, o cobre, o estanho, o ferro, o manganês, o nióbio, níquel e ouro. Vocês podem ver, esse aqui é um tipo de pedra que pode ser extraído do alumínio, a bauxita, que é o que se chama assim, que é extraído do alumínio. Vocês podem ver que tem fragmentos de alumínio. O processo industrial da obtenção de alumínio engloba três principais etapas: a extração do mineral bauxita, o refino da bauxita em óxido de alumínio, que é a alumina, e a transformação da alumina no metal primário alumínio. O Brasil ele é o 11º produtor de alumínio primário e terceiro produtor de alumínio atrás da China e Austrália. Grandes partes das reservas mundiais elas estão localizadas em regiões tropicais e subtropicais. O Brasil ele dispõe de excelentes reservas que, salvo engano, em 2017 somaram 65,4 bilhões em faturamento, distribuídos principalmente na região norte e também na região sul e sudeste. A mineração sustentável da bauxita, minério que dá origem ao alumínio, é uma prática consolidada e um diferencial da indústria no país para a competitividade global do setor. Vale lembrar também que o Brasil detém grandes reservas de bauxitas e ainda possui potencial para novas descobertas ou até mesmo ampliação dessas reservas. Em segundo, aqui é o cobre. Vocês podem ver, um recurso muito valioso nos dias atuais. Devido à sua disponibilidade e condutividade, o cobre é um metal encontrado em inúmeros produtos, desde itens de consumo até automóveis. O crescimento contínuo de sua demanda mundial nos próximos 25 anos poderá ser intensificado com a recuperação econômica mundial. Em 2018, a demanda global por esse metal, que seria o cobre, ele ficou em 23,6 milhões de toneladas. E a projeção para 2027, um palpite, é atingir pouco menos de 30 milhões de toneladas. No caso, representa uma taxa média anual de crescimento de 12,6%. No caso, o cobre, como acabei de explicar aqui, ele é muito procurado, muito bem visto e possivelmente com o passar dos anos vão ser mais explorados. Esse crescimento ele se refere não somente ao aumento de consumidores, mas também à utilização de energia limpa e renovável, que existe muito mais cobre que as fontes tradicionais de energia. Um exemplo disso é que no Brasil a demanda por cobre tem sido historicamente maior do que a produção, mas há um grande potencial geológico para a exploração de cobre em diversas regiões do Brasil, que é feita essa exploração do cobre. Estanho, pode ver aqui, esse é o estanho. O estanho
é usado para produzir diversas ligas metálicas, utilizadas para recobrir outros metais e protegê-las da corrosão. Possui os principais minérios, a hematita e a cassiterita. A oferta da cassiterita e a segurança da disponibilidade de reservas econômicas do mineral são os fatores determinantes da indústria metalúrgica do estanho. Esses condicionantes estão presentes no Brasil e a produção de estanho se faz com qualidade e sem dificuldade, diante do domínio tecnológico. Vale salientar que o Brasil é um dos poucos países produtores que também é consumidor do estanho. Existem algumas principais minas aqui de estanho no Brasil que se encontram no Bom Futuro, em Roraima, e em São Lourenço, que também é em Roraima. Outro recurso mineral bem conhecido, o ferro, sua forma bruta, né? Diferente como a gente encontra atualmente. E como o próprio nome indica, é a principal província mineral ferrífera do Brasil. É uma quadrícula localizada no sul da cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Onde está essa foto aqui? A foto que eu postei anteriormente. Fica no estado de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Esses aqui são os exemplos do ferro, que é mineradora de ferro. Vocês podem ver aqui o ferro na simples esteira. Dos vários materiais que pode ser feito pelo ferro. Uma curiosidade sobre isso é que a Vale, sozinha, ela concentra quase 80% da extração de ferro do Brasil. E ela produz de janeiro a março desse ano 81,9 milhões de toneladas de minério de ferro. Esse volume representa a queda de 4,9% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Os avanços das exportações em meio aos preços altos poderá colaborar por uma recuperação esperada pela Vale. E no terceiro trimestre de 2019, após a companhia sofrer 2 prejuízos trimestrais na primeira metade do ano, que no caso foi o impacto do desastre de Brumadinho, que eu vou falar posteriormente. Manganês. Outra curiosidade, a Vale ela concentra quase 50% da extração de manganês do Brasil, segundo os dados da ANM. Em 2017, ela produziu 1,4 milhões de toneladas de minério de manganês na mina do Azul, 673 mil toneladas em Urucum e 80 mil toneladas na mina Morro da Mina. Com a exaustão estimada da mina do Azul, o Brasil terá pela primeira vez um papel menos significante no mercado internacional manganês, na medida em que as minas de manganês forem entrando em processo de exaustão. A cotação desse bem mineral tenderá a uma valorização que, por sua vez, viabilizará jazida de menor porte e com maior custo de produção. Nióbio. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, o país é responsável por cerca de 90%. O Brasil é responsável por 90% de toda a comercialização de nióbio do planeta. É uma porcentagem muito alta, né? Seguido com larga distância por Canadá e Austrália, e cerca de 98% da reserva mundial. Grande parte dessas minas é conhecida, mas ainda não são exploradas. Pra você ter a noção de quanto o Brasil é rico em minério. Isso aqui são exemplos de mais de nióbio. Mas afinal, o nióbio, qual a utilidade do nióbio? O que pode ser feito por ele? O nióbio atualmente é utilizado para fortalecer ligas metálicas aplicadas a tubos condutores de fluidos
e peças aerodinâmicas e automotivas. E medicinalmente é utilizado em diagnóstico de imagem. Isso tudo se deve às suas propriedades. No caso, o exame de ressonância pode ser usado nióbio. Outro exemplo de recursos minerais explorados aqui no Brasil seria o níquel. Desde o início do ano, os preços do níquel começaram a subir e hoje é o metal de base com melhor desempenho em 2019. O preço do níquel ele atingiu uma alta de 16 meses em agosto de 2019, atingindo mais de 16 mil toneladas de dólares em relação ao dólar. O preço subiu ainda mais nos primeiros dias de setembro, passando para 18 mil dólares por tonelada. O níquel é um metal de coloração branca prateada, muito utilizado para a fabricação de aço inoxidável, na cunhagem de moedas, de baterias recarregáveis, entre outros usos. Principalmente os equipamentos industriais de aço inoxidável. Isso aqui é um exemplo de material que pode ser usado no meio industrial. E por último, não tão menos importante, o ouro. O Brasil é historicamente um grande produtor de ouro. Entre o final do século XIX até o final do século XX, o Brasil liderou a produção aurífera mundial. Nos últimos 5 anos, foram minerados 406 toneladas do metal precioso, segundo os dados da ANM. Significa que o país produz, em média, 81,2 toneladas por ano. Uma curiosidade é que, atualmente, estamos em 11º lugar e com potencial crescente, em especial em áreas relativamente pouco conhecidas nas províncias de Cajarás, Tapajós e em parte de Mato Grosso, de extração de ouro. Ainda segundo os dados da ANM, duas empresas que concentram 51% da extração de ouro no Brasil é a principal canadense Kinross e a sul-africana AngloGold. São os principais mineradoras que extraem esse ouro aqui no Brasil, fora os garimpos, né, que correspondem a 10% da produção do país. O ouro, como todo mundo bem sabe, tem diversas serventias. O ouro puro é muito mole para ser usado na manutenção de objetos e por esse motivo ele é endurecido, formando a liga metálica com prata e cobre muitas vezes. E ouro em suas diversas ligas metálicas são muito empregados em joalherias, que é o exemplo aqui, anel, corrente, altamente usado para isso. Mas, afinal de contas, falando aqui desde o começo da apresentação, com essa extração toda, quais são os malefícios para isso? O que acontece com isso? Quais são os impactos gerados por esse tipo de mineração? É o que eu vou falar agora. Falando do Brasil como um todo, o subsolo brasileiro ele possui importantes depósitos minerais, mas para realizar a exploração dessas regiões é preciso que isso seja feito de uma forma segura e responsável. O problema é que nem sempre isso é feito, e sem contar que o próprio ato de mineração já gera vários impactos e problemas ambientais. Inclusive, alguns dos danos causados no meio ambiente são irreversíveis. Que é o caso do desastre em Brumadinho, né? É um exemplo disso aí. O primeiro problema é a degradação do solo. O ato de mineração ele exige realizar escavações. Logo, uma grande área do solo será retirada no lugar. E isso, consequentemente, ele vai alterar o relevo, vai retirar toda a cobertura vegetal. Por si só já vai causar uma grande erosão, vai desmatar tudo, vai contaminar o solo, vai gerar problema tanto no relevo do solo, né? Vegetação, plantas, a biodiversidade que existe ali. E como essa atividade ela utiliza uma série de produtos químicos, então, ou seja, não é só máquinas, não é só materiais
industriais para fazer mineração usa também produtos químicos. E esses produtos eles são liberados no solo e com isso eles modificam as propriedades do solo. Consequentemente, um dos principais problemas é que torna o solo infértil. E outro problema vem a partir daí. Como o solo fica contaminado com produtos químicos, quando ocorrem as chuvas, a água se contamina também. E ao escoar para os rios, essa água ela carrega esses produtos químicos. Consequentemente, mais uma vez, contamina a água, fazendo inclusive com que os animais e plantas que vivem nos rios e nos arredores sejam impactados. A atividade de mineração ela também libera vários gases no ar, pois realiza explosões no solo e no subsolo. E isso acaba poluindo o ar e os arredores. Devido às explosões, também ocorre a poluição sonora. Além de todos esses problemas que são comuns em todos os processos de mineração, nem sempre o processo é realizado de forma correta. Devido a isso, ainda é possível ocorrer acidentes como o rompimento das barragens de contenção de resíduos, que é um exemplo, mais uma vez falando do que aconteceu. Tudo isso aqui são rompimentos de barragens, casas, tudo, vegetação, animais, tudo que tiver pela frente, infelizmente será levado por essa enxurrada. E como bem sabe, todo o processo de mineração ele gera resíduos. Esses resíduos são mantidos em um local através de barras de contenção e muitas vezes essas barragens precisam ser constantemente observadas e preparadas para justamente que não ocorra isso. São preparadas para que não ultrapassem o limite delas. Então, quando os resíduos ultrapassam esse limite, para que limite esse no qual elas estão preparadas, acontece isso. Acontecem esse tipo de problema. Um exemplo, mais uma vez falando, seria o exemplo de Brumadinho, né? Ocorreu o rompimento da barragem, contaminou grandes áreas territoriais e se tornou-se o maior desastre industrial, ambiental e humanitário do nosso país, custando a vida até de mais de 200 pessoas. Mas em consideração, o que pode ser feito? Quais soluções podem ser feitas para minimizar a quantidade de resíduos gerados e fazer o descarte correto? Algumas das opções seria racionar o uso de água, a reabilitação das áreas degradadas, diminuição e eliminação do uso de barragens, utilização de softwares para monitorar as imagens da superfície de barragens a fim de identificar rapidamente possíveis movimentos irregulares dessas barragens, definição e obediência de parâmetros mais rígidos de segurança, criação de protocolos de emergência mais eficientes, adequação do projeto à legislação ambiental vigente. Esses são algumas das possíveis soluções que podem evitar mais problemas em relação aos impactos ambientais, né? Infelizmente é o que mais acontece. Aqui outro exemplo que eu falei sobre a degradação do solo. Esse solo aqui, esse rio, essa poluição, essa contaminação hídrica, provavelmente não volta a ser o que era antes. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Faltam essas imagens aqui. Isso aqui são os exemplos de tudo pode acontecer em relação a esses desastres ambientais causados pela mineração irregular muitas vezes. Uma coisa que eu falei pouco, mas vale lembrar é a redução da biodiversidade, né? Consequentemente, plantas, animais, insetos, toda a vida que está nesse local aqui, ela vai ser afetada. Se contaminar rios,
consequentemente os peixes vão morrer. Se desmatar as florestas, consequentemente os animais, a biodiversidade que ocorria ali, que existia ali, provavelmente vai morrer, vai ser extinta. Você conhece uma imagem bem forte, né? De um pássaro coberto por óleo, provavelmente. E esses são os exemplos dos muitos, dos inúmeros que podem acontecer relacionados aos impactos ambientais gerados pela mineração. Então aqui, muito obrigado pela atenção. Eu espero que o professor Marcelo tenha entendido. Peço perdão por alguns erros. E é isso. Obrigado pela atenção.